Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Será que a carteira do aluno desempenhou bem no ano passado? E não somente no ano passado, nos 2 últimos anos, desde a data da sua criação? Será que a gente pode ter algo para comemorar? Ou será que a gente vai ter que fazer alguma mudança? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Flávio, sou professor da Rede Pública de Belo Horizonte. Nesse canal a gente fala de educação financeira e nós falamos também de investimentos. Então eu já convido você a deixar o joinha nesse vídeo, a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Depois que você fizer a sua inscrição, ativar o sininho de notificação para que toda vez que a gente colocar um conteúdo novo aqui, você também possa ser avisado e tomar benefício das discussões que nós fazemos aqui. Bom pessoal, no início da semana eu postei um videozinho sobre o desempenho da carteira do professor. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês como é que foi o desempenho da carteira do aluno, como é que foi o desempenho durante o ano de 2023 e como que foi o desempenho desde a criação há 2 anos atrás. A carteira do aluno, ela foi pensada, na verdade, antes da carteira do professor, porque esse meu trabalho de educação financeira começou com os alunos. A carteira do professor, ela foi uma sugestão de alguns colegas, a partir do momento que eles viram a carteira do aluno funcionando, funcionando na prática. Então ela foi pensada primeiro. E qual que é a ideia dessa carteira? A gente ter um conjunto de ativos que são possíveis de fazer investimentos com baixo poder aquisitivo, porque isso é uma característica do público, do meu público-alvo, com os quais eu trabalho, os alunos com os quais eu trabalho. São alunos de classe pobre. As fontes de renda desses meninos às vezes e as fontes de renda que eles costumam ter ou um trabalho que eles fazem, não um trabalho constante, muitas vezes um corre aqui, outro ali. Alguns têm um trabalhinho constante em alguma loja. Tem algumas meninas que trabalham em loja de roupa, Eu trabalho meio horário, porque o outro horário tem que estar na escola, para ajudar a complementar a renda da família. Alguns ganham mesada dos pais, tem alguns que têm uma condição financeira um pouquinho melhor, mas a ideia é o que? É democratizar, a gente pensar um grupo de ativos que possam ser adquiridos com um orçamento muito baixo. Lá quando eu comecei a carteira 2 anos atrás, eu contei para vocês como que eu cheguei no valor de investimento mensal do aluno. Depois eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. E aí a gente fez um reajuste em 2023 e vamos fazer um reajuste agora também em 2024, porque afinal de contas, à medida que o tempo passa, a inflação come parte do nosso dinheiro e é importante a gente reajustar o valor do investimento para que você não perca o seu poder de compra do patrimônio que você está formando. E nessa carteira, o importante é que a gente desenvolva a educação financeira de poupar, investir um pouquinho a cada mês. O valor é infinitamente menor do que a carteira do professor, mas a ideia é que, com o passar do tempo, na medida em que as condições financeiras desse aluno vai melhorando, ele também vai melhorando os aportes dele. Então a gente tem um propósito muito claro de criar um mindset positivo nessa questão dos investimentos, E é por isso que a gente quer mostrar para esses meninos que mesmo com pouco dinheiro dá para a gente montar uma carteirinha de investimentos e com uma coisa que eles têm muito, mas muito mesmo, que é o tempo. No final eles vão conseguir criar um patrimônio que vai gerar uma renda passiva para eles, e essa renda passiva pode ser a fonte principal de renda ou, como eu sempre falo, até uma grana para realização de um sonho, comprar uma casa, enfim, trazer algum benefício para eles sem que eles entrem em dívidas, o que acaba complicando a maioria das famílias, Essa que é a ideia da carteira do aluno. Na carteira do professor, excepcionalmente, quando a gente recebe algum valor extraordinário, a gente faz investimentos extraordinários também. Na carteira do aluno, isso aconteceu 2 vezes, porque eu não estou contando que esses meninos têm um rendimento extraordinário como o professor tem. Mas de vez em quando eu vou fazer inclusive nesse mês de janeiro, até para mostrar para eles que é importante que quando eles ganham um dinheirinho a mais,
que parte desse dinheiro seja revertido para os investimentos, né? Porque a gente tem a tendência de todo o dinheiro que a gente ganha mais, às vezes um dinheirinho que a gente não estava esperando, a gente gasta. Infelizmente, esses meninos estão muito expostos à questão de ostentação, né? Essa mídia prega que para você conseguir status você tem que mostrar, então eles ficam muito preocupados com roupa, com boné. Os meninos adoram boné, comprar boné caro, boné que não tem a menor lógica de uma pessoa com uma renda que eles têm possuir. Tem tênis, tem mochila, roupa, então eles gostam de ostentar, né? Muito levado pela questão da mídia, que prega, né? Que para você ser, você tem que ter, né? Isso é uma questão que a gente discute muito nos encontros que a gente faz também. E além disso, traçamos alguns objetivos, criamos algumas regrinhas, como na carteira do professor. A gente também procura investir em fundos imobiliários, ações, ETFs, tesouro, todo essa gama de investimento que tem na carteira do professor também tem na carteira do aluno, claro, com um valor que condiz com a realidade deles. Uma outra questão também é que na carteira do aluno a quantidade de ativos é muito menor do que a quantidade de ativos na carteira do professor, obviamente pelas condições, pelo poder de compra dos alunos. Então eu tenho que selecionar bem. Geralmente são ativos de base 10, né, que custam em torno de R$10, que é bem factível, né, de fazer compra com a grana que esses meninos têm. E como na carteira do professor eu tenho uma playlist completa com todos os investimentos, desde o primeiro. Vou deixar um card aqui, caso você tenha curiosidade, você pode acompanhar essa jornada. Então, feitas essas considerações iniciais, eu convido vocês a ir lá para a tela do meu computador para a gente visualizar o desempenho dessa carteira no ano passado e também ao longo desses 2 anos. Será que a gente está no caminho certo? É isso que a gente vai descobrir agora. Bom, pessoal, como eu fiz na carteira do professor, eu vou usar aqui o Status Invest, que é o programinha de controle de ativos que vocês mais usam. Eu vou usar o Status Invest para fazer a análise da carteira do aluno também. Então a gente já está aqui no dashboard. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhadinha no patrimônio. Aqui ele está me dando só de um ano para cá. Eu vou pegar 2 anos, que é desde o início. Cada pontinho desse aqui representa um mês, desde o mês 1 de 2022 até o mês 12 de 23. Já temos aqui o mês 1 de 24. Só que nós ainda não temos nada no mês 1 de 24, por isso que ele está no mesmo nível que no mês 12 de 23. Então, se a gente vem aqui no primeiro pontinho, nós vamos descobrir que o nosso primeiro investimento foi R$19,52. Depois foi aumentando gradativamente, teve mês que deu uma caidinha em função da variação, né, do mercado mesmo. Tem alguns meses aqui que tem uma subida mais proeminente, são aqueles meses que eu fiz algum aporte extraordinário, tá? Mas a ideia é mostrar aqui que a gente vem fazendo investimentos constantes todos os meses, desde o mês de janeiro de 2022. E nós conseguimos, então, alcançar o patrimônio de R$821,38. Nos últimos 6 meses houve um aumento de 47,35% no patrimônio. Isso aqui não é rentabilidade. Nos últimos 12 meses, ou seja, no ano de 2023, a gente cresceu 205,14% no patrimônio e desde o início a gente tem um aumento de R$4.107,89 de patrimônio. Esse número grande aqui se justifica porque nós começamos do zero, né? Então, se eu pegar o primeiro investimento de R$19 e o último patrimônio de R$821, então dá um percentual, né, um aumento percentual muito elevado. Então, aqui embaixo a gente consegue ver que nós temos desse total de R$821,38, 320,7 estão investidos em ação, 289,10 está investido em fundos imobiliários, R$30,30 investido em Fiagro, R$87,60 investido em Tesouro e R$93,70 investido no ETF. Esse ETF aqui é o ETF de cripto que a gente começou a investir recentemente. Aqui embaixo eu tenho esses blocos aqui que são separados, né? Esse bloco aqui esse bloco aqui é o bloco das ações
ações, cada quadrinho e retângulo aqui representa uma ação. Esse bloco aqui é o bloco dos fundos imobiliários, cada quadrinho representa um fundo. Esse bloco aqui é o do ETF, esse bloco aqui é o do Tesouro e esse bloco aqui é o do Fiagro. Eles estão cinza porque eles vão mudando à medida que o pregão vai acontecendo. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 2, mas o pregão ainda não começou, então não tivemos nenhum pregão esse ano. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para total e aí já dá pra gente ter uma ideia de como que foi o desempenho de maneira global da nossa carteira. Como eu sempre mostro, essa barrinha aqui, vocês vão ver que ela fica constantemente aumentando. Quando ela chega aqui no final é feita uma atualização aqui, porque a ideia é ficar mostrando durante o pregão como é que tá a valorização ou desvalorização dos ativos que você tem. Como o mercado ainda está fechado, isso aqui não vai mudar nada. A ideia aqui é o seguinte: quanto mais verde tiver o seu ativo, mais retorno ele te deu. Quanto menos verde, menos retorno, e quando tiver vermelho é porque ele te deu prejuízo. Como a gente pode ver aqui, o único bloquinho que está em vermelho é o bloquinho do Fiagro, mas isso tem uma explicação também, porque o Fiagro foi a última coisa que eu coloquei na nossa carteira, então obviamente não deu tempo ainda dele dar um retorno. Nos demais, a gente pode observar que nós temos rendimentos bastante bons. Então eu tenho aqui nas ações a Sanepar e a Caixa Seguridade com os melhores rendimentos. Na parte de fundos imobiliários, o VIFI é o que está me dando melhor rendimento, seguido pelo MXRF. O ETF não tem concorrência, né? Ele está aqui com um rendimento bastante interessante. O Tesouro Direto também, eu só tenho um título, também está com um rendimento bastante interessante. E o Fiagro está em vermelho em função daquilo que eu falei para vocês. Aqui embaixo a gente tem um resumo dos ativos, né? Ele está me dizendo que eu já tenho R$ 2,77 provisionados de proventos. Não comprei nada esse mês, não vendi nada. Se eu não vendi nada, eu não ganhei nada com venda. Não iniciei nenhuma posição, nem finalizei. Aqui embaixo ele mostra pra gente a posição que a gente tem em caixa. Geralmente a gente não tem caixa. A gente deixa o dinheiro que é de caixa no Tesouro Direto. Na verdade, nem isso a gente está fazendo. Como nesse primeiro momento a gente precisa construir um patrimônio, e esses meninos não têm despesas extraordinárias, até porque eles estão sob a tutela dos responsáveis deles, né? Eles não têm caixa para emergência, por enquanto, mas isso em breve a gente vai fazer também. E aqui embaixo começa então as posições que a gente tem, né? Nós temos ações, fundos imobiliários, Tesouro, ETF e Fiagro. Nós temos apenas essas 5 ações, como eu falei para vocês, a quantidade de ativos é bem menor. A gente pode observar aqui que as ações estão performando bem. Eu vou colocar aqui em ordem de performance, né? A melhor ação aqui nos deu 57,32% de retorno, 50,26%. A melhor foi a Caixa Seguridade, depois a Sanepar, depois o Banco do Rio Grande do Sul com 22,87%, a Itaúsa com 14,97% e a Taesa com 7,91%. Nós não temos nenhuma ação que nos deu prejuízo. A gente tem um desempenho das nossas ações extremamente bom. Só as ações foram responsáveis por 39,05% de rendimento. Então é bastante considerável, né? Vamos dar uma olhadinha nos fundos imobiliários. A gente tem 4 fundos imobiliários. Vou colocar aqui em ordem também, tá? O fundo que me deu mais retorno foi o VIFI, com 17,40%, o MXRF com 8,41%, o GALG com 5,06% e o VIUR com 0,63%. Então a gente teve 35,19% de retorno com os fundos. Mas a gente não está muito preocupado, né? Não é com a valorização dos ativos, a gente está preocupado com o retorno que eles nos dão com rendimentos. Olhando aqui os nossos ETFs, né? Eu tenho um ETF que é o QBTC11, é um ETF relativamente novo, mas mesmo assim ele já deu 14,55% de retorno. Eu venho batendo forte nessa tecla dos criptoativos, principalmente para o pessoal mais jovem. É muito importante a gente ter criptoativo na carteira, especialmente Bitcoin. Na carteira do professor a gente tem o Hash 11, que é uma cestinha de criptoativo. Ele é em tese mais conservador, porque não é só Bitcoin que tem na carteira. E no caso do aluno eu tenho o QBTC, que investe única e exclusivamente em Bitcoin. E eu tenho lido bastante sobre Bitcoin e eu acredito que nós vamos ter um ano muito bom
para as criptomoedas, tá? E o Fiagro, né, a gente tem o Snag 11, ele tá me dando um pequeno prejuízo de 1,94%, porém um ativo que tá há muito pouco tempo na nossa carteira. Embaixo aqui eu tenho mês a mês as movimentações que eu fiz, vocês estão vendo que durante muito tempo eu investi praticamente a mesma coisa, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Geralmente quando a gente investe um pouquinho menos é porque às vezes o dinheiro não dá para comprar na sua totalidade os ativos, né? A gente vê aqui nesse mês, nesse e nesse aqui que a gente teve investimentos maiores. Esse mês aqui na verdade foi porque o mês 5 eu tive um probleminha, eu fiz o investimento mês 4, mês 5 em um mês só, por isso que ele tá grandão assim, e nesses outros aqui foram aportes extraordinários. Aqui embaixo tem um resumão de todas as compras que eu fiz, total de compra de ações, de FIIs, de Fiagro, Tesouro e ETF, e aqui um gráficozinho comparando o ano atual com o ano anterior. A gente está vendo aqui que a gente investiu mais dinheiro no ano atual que no ano anterior. Aqui no mês de janeiro caiu porque, obviamente, nós não fizemos nenhum investimento no mês de janeiro. Então aqui nessa parte de patrimônio, né, só pelo que a gente está vendo aqui, a gente com certeza já pode dizer que nós tivemos aqui um belo rendimento. Voltando para o dashboard, a gente vai então dar uma olhada na rentabilidade da carteira. E olha, pessoal, que bacana, né? Nós temos um rendimento de 44,98%. Se vocês viram o vídeo da carteira do professor, vocês estão vendo que a carteira do aluno performou muito melhor do que a carteira do professor. É claro que a gente tem menos ativos, né? Então, menos ativos contribui também para uma oscilação menor na nossa carteira. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que nos últimos 6 meses o rendimento foi de 10,79%, nos últimos 12 meses, ou seja, no ano passado, a carteira rendeu, pasmem, 34,09%, e em 24 meses, 44,98%, a gente está vendo o período total aqui. Nesse gráfico aqui a gente pode ver essa linha amarela, que é a nossa carteira, vocês estão vendo que no início ela ficou abaixo do Ibovespa, aí ficou oscilando, e a partir aqui do mês 8 de 22, a carteira começou a descolar do Ibovespa e hoje nós temos aqui 44,98% da nossa carteira contra 29,12% do Ibovespa e 27,05% do CDI. Essa linhazinha aqui azul é o CDI, é o que a gente teria conseguido caso tivéssemos investido, por exemplo, só em tesouro direto, né, tesouro Selic. Então aqui embaixo me mostra a rentabilidade por patrimônio, né? As ações representam 39,05% do crescimento do patrimônio, com uma rentabilidade de 55,92%, e os fundos imobiliários 35,19 com uma rentabilidade de 36,23. Então vocês estão vendo que as ações elas estão rendendo mais do que os fundos imobiliários. O Fiagro com 2,33, o Tesouro com 33,86%. Então a gente está experimentando uma queda nas taxas do Tesouro Direto. Isso vai fazer com que a marcação ao mercado traga o rendimento dos investimentos que a gente fez para cima, né? E o ETF, que teve uma rentabilidade de 29,20% e contribuiu 11,40% no patrimônio. Fazendo uma comparação ano a ano, a gente pode ver aqui o seguinte, ó, que no ano de 2022 a gente teve um pouquinho mais de períodos negativos, né? A gente teve aqui fevereiro, abril, junho, novembro e dezembro. Terminamos o ano de 2022 com 8,12% de rendimento, né, apesar de tudo. Já em 2023 a gente teve fevereiro, agosto e outubro. Só que a gente teve desempenhos muito bons, né? Teve mês que teve 5,75%, 6,30%, 5,74%, 6,36%, o que fez com que no ano de 2023 a nossa carteira rendesse 34,09%, dando um acumulado desse mais esse de 44,98%. A gente saltou de 8% para 44%. Foi um ano excepcional para nossa carteira. Essa partezinha aqui de baixo, da mesma forma que eu falei na carteira do professor, depois eu vou fazer um vídeo explicando isso aqui. Para nossa análise agora não vai fazer muita diferença, até porque como esse vídeo vai ficar muito longo, eu não quero que fique mais longo ainda. Voltando aqui no dashboard, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora nos proventos, que é isso aqui que nos interessa, né? Então eu vou colocar aqui para mostrar todos os proventos, né? Desde o início. Olha que maravilha, pessoal. O primeiro provento que a gente recebeu foi de 9 centavos. E aí, ao longo dos meses,
a gente vem subindo aqui, chegamos a um mês a receber R$5 de provento, terminamos o mês de dezembro com 3,75, né? Então, pelo gráfico aqui, vocês podem perceber como que os nossos proventos têm aumentado. As ações contribuíram com R$16,23 de provento, os fundos imobiliários com 31,60 e o Fiagro com R$1,32. Olhando um pouquinho mais embaixo aqui, a gente vê que em 2022 a gente teve uma média mensal de R$8,30 de provento. Já em 2023 isso saltou para R$38,08, quase 5 vezes mais proventos que a gente teve em relação ao ano de 2022. Então, analisando agora a tabelinha de proventos mensais, a gente pode perceber em 2022 a média mensal de proventos foi de 69 centavos. Nós tivemos R$8,30 de proventos durante o ano todo, e em 2023 a média saltou de 69 centavos para R$3,17 por mês, porque no ano todo nós tivemos R$38,08 de provento. Isso significa um aumento de mais de 4 vezes nos proventos, né? 4,5 vezes aproximadamente. Isso é 450% a mais de provento durante um ano. Muita gente vai falar: Flávio, mas R$3,17 por mês, o que a gente faz com isso? Gente, a ideia aqui é desenvolver, né, a disciplina do aluno. Ele tem que ver que ele tem menos de R$1.000 investido e ele já consegue, sem fazer absolutamente nada, ter R$3, a média de R$3,17 de proventos por mês. E a gente tem que levar em consideração que o valor é muito baixo, né? Menos de R$1.000. Então, você multiplica isso por 10, por exemplo, já daria 30 por mês. Multiplica isso por 100, já daria 300 por mês. Então, é um valor extremamente considerável. Olhando aqui embaixo, a gente vai perceber, né, quais os ativos que contribuíram mais e menos para os proventos. A gente vê aqui que as ações contribuíram com 38,04% dos proventos, os fundos imobiliários com 58,54% e o Fiagro com 3,42%. Então, por enquanto, os fundos imobiliários estão contribuindo muito mais para os proventos do que as ações e o Fiagro. Das ações, a que pagou mais provento foi a Caixa Seguridade, depois a Taesa, depois a Itaúsa, o Banco do Rio Grande do Sul e a Sanepar foi a que pagou menos. Dos fundos imobiliários, quem pagou mais foi o MX, seguido pelo VIFI, seguido pelo GALG, pelo VIUR e, finalmente, o SNAG, que pagou 3,42%. Então, a gente está percebendo que, por enquanto, os fundos imobiliários estão pagando mais do que as ações. Voltando aqui para o dashboard, vamos dar uma olhadinha na composição da nossa carteira. Aqui tem uma composição básica da nossa carteira, né? Nós temos 39% em ações, 35% em fundos imobiliários, 10,67% em tesouro, 11,04% em ETF, 3,69% em Fiagro. Vou descer aqui embaixo. Aqui tem uma forma melhor, né? Então aqui a gente vê pelo setor, né? A gente está com 20,13% no setor de utilidade pública, 19,11% nos fundos de papéis, 18,92% no setor financeiro. A gente tem ETFs 11,40%, Tesouro Direto 10,69%, fundos de tijolo 10,24%, fundo misto 5,84%, fundos de papel 3,69%. Se eu pedir aqui por ativo, aqui dá pra gente ver claramente, né, que a minha maior posição é o QBTC, depois Sanepar, depois o Tesouro, depois o GALG, VIFI, Taesa, MX, Itaúsa, Caixa Seguridade, VIUR, Banco do Rio Grande do Sul e o SNAG. E aqui embaixo, né, como na carteira do professor, mostra que a nossa carteira ela tem menos volatilidade. Quanto mais próximo desse foguinho aqui, mais volatilidade a carteira tem. Quanto mais próximo esse carinha dormindo tranquilamente aqui, menos volatilidade ela tem. E aqui no dashboard a gente tem um resumão de tudo. Daqui a pouco o pregão vai abrir, já está aparecendo aqui as minhas ações para ele mostrar para mim quais foram as maiores altas e baixas. E aqui já está me dizendo que eu tenho um JCP da Itaúsa de 2 centavos que vai ser pago exatamente hoje, no dia dessa gravação, no dia 2 de janeiro.
Bom, pessoal, então como a gente pode ver, mais uma vez, né, nós acertamos nos nossos investimentos aí na carteira do aluno. Pelo que vocês puderam perceber, o rendimento, né, a performance da carteira do aluno está até melhor do que a performance da carteira do professor. É uma carteira que tem menos ativos, né? A ideia aqui é continuar esse ano investindo. E para esse ano, né, ano passado a gente estava com R$25, então para esse ano a gente vai passar para R$30 o investimento mensal dos alunos, né? Antes do recesso das aulas começarem, eu já tinha conversado com os meninos. R$5 a mais é perfeitamente possível para eles continuarem fazendo seus aportes. Então esse ano nós vamos fazer o aporte de R$30 por mês, levando em consideração correção da inflação e um pouquinho a mais para poder incrementar os aportes do aluno. Vocês estão vendo que a gente está bem pé no chão, né? E os resultados estão aparecendo. O que que importa? Importa é você ter um método, importa é você ter objetivos, regras claras e disciplina para você investir todos os meses. E é assim que a gente vai continuar no ano de 2024 também, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tem algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e ativar o sininho de notificações. Grande abraço a todos, grande abraço a todas e até o próximo vídeo. Feliz ano novo para todos vocês. Muita paz, muita saúde, muita tranquilidade, muita disciplina para todos. Amém.